Estou de volta aqui para colocar a segunda parte do áudio desta mensagem. Que Deus possa estar assim te abençoando. Então, muitas vezes, Deus, numa linguagem figurada, nos dá uma alfinetada para murchar o nosso balão, murchar o nosso ego e dizer: olha, rapaz, olha, moça, eu sou Deus na sua vida e você precisa se humilhar, você precisa descer, porque Deus não tem aquele filhinho mimado, que chamamos os filhinhos de papai. Deus não tem os seus queridinhos, Deus ama a todos. Porém, temos que reconhecer Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e terei descanso para vossas almas. O maior exemplo de humildade que existe é Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Meus irmãos, nós precisamos murchar. Eu digo mais, as matrículas estão abertas. No dia que eu e você descobrir que é humilde, acabamos de perder a humildade. Porque tem pessoas que dizem: eu sou humilde. Bate no peito e diz: eu sou humilde. Humildade, irmão, não é porque a pessoa calça um chinelinho de dedo, uma camisa rasgada. Não. Humildade não é isso, não. Ninguém pode dizer eu sou humilde, a não ser o próprio Cristo. Esse sim pode dizer e poderá continuar dizendo eu sou humilde. Porque quando a pessoa fala eu sou humilde, ele acabou de perder a humildade. Por quê? Se ele tinha um pouquinho de humildade, ele acabou de perder. Então, quem vê a pessoa que é humilde é quem está de fora, e não a própria pessoa que reconhece que é humilde. Então, quem anda com Deus não se exalta. Por quê? Porque reconhece a grandeza do único que de fato é grande. Ninguém que diz eu ando com Deus é exaltado. É um exaltado, gosta de subir na vida pisando nos outros. Então, porque essa pessoa tem que reconhecer a grandeza do único que de fato é grande, que é Deus. Então é impossível alguém conhecer a grandeza de Deus e andar de salto alto. É impossível alguém conhecer a grandeza de Deus e andar exaltado. De forma nenhuma. É impossível a pessoa conhecer a grandeza de Deus e permanecer no pedestal. Porque diante da grandeza de Deus, todos somos pequenos. Então esse negócio de alguém falar, eu ando com Deus, eu sou filho de Deus, e anda de salto alto, no sentido de exaltação, no pedestal, só ele tem, só ele sabe, só ele pode, só ele realiza. Essa pessoa não conhece Deus. Todos nós somos pequenos. Diante da grandeza de Deus, nós procuramos um buraco para se esconder e não acha, porque a sua presença enche céu e terra. Como é que alguém pode se esconder de Deus? Não existe. Alguém pode até tentar, mas Deus está observando. Nós procuramos lugares para nos esconder. Quando nós chegamos lá, Deus já chegou primeiro. Então não tem como a pessoa se esconder, porque a grandeza de Deus, a sua presença, ela enche os céus e a terra. Porque se Deus se levantar na sua grandeza, os montes se aplanam. Quem anda com Deus vence o orgulho, vence a exaltação, vence a vanglória, vence a mania carnal de pisar nos outros. O Senhor exalta os seus servos a seu tempo e para o seu propósito.
Deus nunca vai exaltar alguém para esse alguém pisar no outro. Deus só exalta alguém para cumprir o seu propósito, e é no tempo dele. Na verdade, não somos muita coisa, não. E fora da presença de Deus, não somos nada. Veja o processo do corpo entrando no estado de decomposição. Eu fico imaginando quantas pessoas, eu já falei isso em uns vídeos anteriores, sobre a pessoa que ele acha que é feito do pó do diamante, que é feito de rubi, de esmeralda, e na verdade ele é feito da terra. E além do mais, é do pó, aquilo que sobrou. Nem o barro em si, mas sim do pó da terra. Aí a gente observa um corpo quando está entrando em estado de decomposição ou de putrefação. Veja que a pessoa é bonito, né? Andava cheirosa, mas quando essa beleza tombar, veja quando a pessoa morre, né? Essa pessoa tinha um cérebro inteligente. O cérebro daquela pessoa torna-se agora um líquido pastoso, amarelado, que quando demora, aí começa a sair pelas narinas. Já viu alguém entrando em estado de decomposição? Aí a pele, aquela pele linda, sedosa, ela fica acinzentada. Aí o sangue coagula e a pele fica toda estalada. Se demorar muito, começa a sair aquela salmoura. Então, aí é o barro, o ser humano, aquele que se achava, né? É tanto para o humilde quanto para aquele que não é humilde. O processo é o mesmo. Então, esse aí sou eu e você, né? Sou eu e você. Nos achavam lindos, né? Mas não te suporta por causa do seu cheiro que se torna insuportável. Então a pessoa pode ser bonita, pode ser lindo, cheiroso, pele sedosa. Só que acontece o seguinte, quando morre, acontece isso aqui, ó. Um mau cheiro. As pessoas te suportavam enquanto estava vivo, mas agora depois de morto você se tornou insuportável porque começa agora a vir um mau cheiro. Aí eu pergunto, onde se baseia o orgulho humano? Onde? Em que se baseia a nossa exaltação? A segunda pergunta. Onde se baseia a nossa exaltação? Vamos andar com Deus e perder nossa vaidade. Por falar em vaidade, me lembrei que Salomão, ele escreveu o livro de Provérbios quando ele era jovem, estava no seu vigor. Depois ele escreveu o livro de Cantares, quando estava assim numa meia-idade, estava apaixonado. Aí por fim ele escreveu o livro de Eclesiastes, que é o fim de tudo, e ele dizendo tudo que eu fiz na minha mocidade, na minha meia-idade e agora na velhice, eu vejo que tudo é vaidade. Então, devemos andar com Deus e perder toda a nossa vaidade. Porque grande é o Senhor. Enquanto permanecemos em suas mãos, ninguém nos tocará. Porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Então, vamos nos matricular na faculdade de Jesus e aprender com Ele. Quem anda com Deus desce. A exaltação nos coloca como juiz dos outros.
E hoje nós observamos que o que mais tem no nosso meio é juiz. Quantas pessoas para nos julgar, quantas pessoas para nos apontar e poucos para nos ajudar. O quarto lugar, quem anda com Deus vive em fidelidade. Fidelidade é diferente de falibilidade. Ser fiel não significa que você será infalível. Deus não espera que sejamos infalíveis. Ser fiel é decidir não romper com Deus. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 10, a parte C. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, observe bem que ser fiel, Mateus diz assim, 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, observe que João no Apocalipse fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? E Mateus diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quem anda com Deus torna-se fiel a Ele e não abre mão desse relacionamento por nenhuma outra proposta. Então, quem decide ser fiel a Deus, ele não abre mão, porque ele, além de ser fiel a Deus, ele tem que ser fiel à sua palavra. Não importa as oportunidades que surgirá, não importa. Eu tenho uma aliança com Deus e não vou romper com Ele. Então, não sejamos desleais a Deus, de forma alguma. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. E todo aquele que decide ser fiel a Deus, ele não troca essa fidelidade por nenhuma proposta. Por mais que seja grande essa proposta, a que Deus nos fez é muito melhor e maior. E o quinto lugar, quem anda com Deus vive em santidade. Veja aqui que santidade não é perfeição. Aqui ninguém é anjo sem asas, não devemos entrar nas molduras dos pequenos deuses. Não, santidade não é perfeição, não quer dizer a pessoa é santo, é separado e é 100% santo. Não. Fomos santificados. Santificação é um processo. Veja que em 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 1, vai nos dizer o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Observe que está falando que aperfeiçoando a vossa santificação. Então nós estamos em um processo de santificação. Não somos anjos e não devemos entrar nas molduras, né? Achando que nós somos um Deus ou deuses, de forma nenhuma. Provérbios 4, versículo 18 diz: a vereda dos justos vai brilhando até ser dia perfeito. Então veja bem, vai brilhando. Nós que somos santificados, é um dever nosso a cada dia melhorar, a cada dia nos aperfeiçoar, a cada dia brilhar na presença de Jesus para o mundo ver. Existem duas palavras hebraicas que definem a santificação ou santidade. Uma é usada só com relação a Deus, a outra com relação ao homem, as coisas que foram santificadas. A primeira com relação a Deus é Kodesh. Em Isaías 6, os serafins diziam: Santo, Santo,
santo é o Senhor dos exércitos. Kodesh é aquele que é santo em sua plenitude, sem margem de falhas. Então, aqui fala de Deus. Em relação a Deus, esta palavra, Kodesh. Em relação ao homem, é Kadosh. Veja que a Bíblia fala do homem, aquele que foi santificado. Ou seja, é Deus compartilhando conosco a sua santidade. Quando a gente lê lá no livro de Levítico capítulo 20, o versículo 7 e 8, veja que vai dizer assim, ó: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então veja que nós fomos santificados em Deus. Por quê? Deus ele compartilhou essa santidade. Não quer dizer que nós somos iguais a Deus e temos a mesma santidade de Deus. Mas em Deus nós alcançamos essa santificação. Então, observe que Deus coopera com a nossa santificação. Ele diz: eu sou o Senhor que vos santifico. Então veja que Deus é santo e nós participamos da santificação em Deus. Em João capítulo 15, o versículo 3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra. João 17, 17, Jesus diz: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus fala para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra, e manda se santificar na verdade. Que verdade? A palavra de Deus. Então, quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, temos que abrir mão dos nossos pecados. Alguém fala, mas a carne é fraca. Aí eu te pergunto, e o pecado é vitamina? Ou seja, você precisa pecar para fortalecer a sua carne? De forma nenhuma. Quando eu tenho intimidade com Deus, a sua santidade me contagia. Quando você toma uma pessoa como seu referencial, você muda de acordo com o seu referencial. E Paulo ele falava assim, ó: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele fala para Timóteo: Timóteo, segui o exemplo dos fiéis. Segue o exemplo dos fiéis. Hoje é o contrário. Quantas pessoas, meus queridos, meus irmãos, que pegam os maus exemplos que acontecem na igreja e quer seguir. Ah, mas porque fulano fez isso, eu também vou fazer. Não. A Bíblia manda você pegar o exemplo dos fiéis, não é dos infiéis, é dos fiéis. Porque exemplo dos infiéis, você aí vai se tornar também um infiel. Então, alguém fala assim: olha, mas eu não suportei porque a carne é fraca, né? Mas não devemos alimentar a carne. Quando a gente pega o referencial de alguém, nossa, eu quero ser igual fulano de tal, quero ser crente igual fulano, quero servir ao Senhor igual fulano. Você viu o referencial dele, a gente fica assim, imitando aquela pessoa. Aí ninguém quer imitar Cristo. Jesus disse para a pessoa ser como ele, imitar ele, pegar o exemplo dele, mas ninguém quer. Ou melhor, muitos não querem, só querem bênçãos, viver no pecado e achar que está tudo bem. Só que a Bíblia não ensina assim.
Então, observe que muitos líderes, até a voz de muitos líderes, o, os discípulos daquele líder imitam. Eu não quero citar aqui porque não é ético, mas observe que tem muitos líderes aí que os seus liderados, a voz é idêntica. Se você não vê a pessoa falando, você pensa que é o líder daquela igreja que está falando. Na verdade, é outro pastor que está falando. Então, até as vozes eles imitam. E, por que não dizer, até os seus mal costumes, né? Digamos assim. Mas é muito bom a pessoa imitar alguém que tenha uma boa índole, né? Um bom caráter, que seja um bom cristão. É bom imitar, viver de acordo com aquele referencial, mas melhor mesmo é imitar Jesus e andar nos seus passos. Então Deus é o nosso padrão de santidade e nós vamos nos moldando e sendo moldados e transformados para nos tornarmos parecido com Ele. Então nosso padrão é Deus e nós estamos andando com Ele para ser moldados e para nos tornarmos parecidos com Ele. Não quer dizer que nós vamos chegar a ser igual a Deus. Isso é impossível, porque o próprio Deus não permite. Mas nós vamos ser parecidos em questão ao seu caráter, à sua santidade e etc. Aí ele vai operando em nós pelo Espírito e pela palavra, vai tirando de nós as arestas, as manchas, as máculas. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus não anda com ninguém perfeito, porque não existe. Deus anda com os imperfeitos, porque depois ele vai mudando, 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 e a pessoa se torna assim aquela perfeição até a porcentagem que ele exige. Então Deus nunca coloca o dedo em nossa cara para apontar os nossos defeitos, diferente de nós que somos moralistas. Eu costumo dizer, quanto mais você anda com Deus, você ora para Deus, você não vê os defeitos dos outros, você vê os seus defeitos. Você vê o quanto você é pequeno diante de Deus. Nós não andamos com Deus para apontar os defeitos dos outros, não. Nós andamos com Deus para ver os nossos defeitos, os nossos pecados, o quanto nós somos carentes de Deus. Então, Deus nunca nos coloca no canto da parede para nos forçar a ser diferente. E nós muitas vezes fazemos isso com as pessoas. Deus anda ao nosso lado quando você menos espera, Ele já tirou as suas máculas e vai colocar você na plataforma e dizer: você é meu e eu te remi. Então, que nós possamos aprender essas lições, né? Deus vai colocar você na plataforma, dizer: você é meu. Mas quando Deus lhe exaltar, lembre-se, Deus te exaltou, não foi para você se exaltar, não. Deus te exaltou foi para você glorificar o nome dele e você lembrar de onde foi que ele te tirou. O sexto lugar, quem anda com Deus é capaz de sofrer por ele. Veja que na igreja de Esmirna tinha um crente por nome de Antipas. Foi preso e colocado dentro de um boi de bronze com fogo, mas não negou Jesus. E observe que depois mataram Antipas ali no meio da igreja. Observe que ele não negou o nome de Jesus. E muitas pessoas, ao passar uma luta, mostram para Deus o seu currículo dos anos de crente. Diz: sou dizimista, sou fiel. Olha, não adianta.
mostrar para Deus o seu currículo, porque isso é uma obrigação. Ser dizimista é uma obrigação, ser fiel é uma obrigação. É você reconhecendo que Deus está te abençoando. Então, quem disse que fiel não sofre? Paulo diz: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Sofrer por Cristo é privilégio. Privilégio sofrer por Cristo. Então, ninguém se glorie achando que merece receber mais coisa da parte de Deus porque está sofrendo por causa do Evangelho. Pedro disse: olha, se vós sofreis pela causa de Cristo, estão indo bem. Agora, se vós sofreis por tratar da vida alheia, estão indo mal. Então, sofrer pela causa de Cristo é um grande privilégio. O sétimo lugar, quem anda com Deus, ama-o ardentemente. Ama-o sobre qualquer adversidade. Pode observar que no livro de Mateus, capítulo 22, o versículo 37, Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, lembra quando Pedro negou Jesus? Pedro era afoito, falava quando não era indagado, se metia onde não era convidado. Na ceia, Jesus diz: um dia vocês vão sentir vergonha de mim. Pedro bate na mesa e diz: menos eu, jamais sentirei vergonha de ti. E aí Jesus diz: Pedro, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro diz: nego não, Senhor. Não nego de forma nenhuma. Aí Jesus é preso, né? Observe que Pedro corta a orelha do soldado Malco, como se dissesse: contigo eu vou até a guerra. Jesus não quer que você vá à guerra, ele só quer que você ande com ele. Jesus não precisa que ninguém defenda ele. Ele apenas quer que você ande com ele para você aprender com ele. Aí Jesus, depois que é preso, é julgado e Pedro de longe só observa. Na fogueira se aquecendo, aí alguém descobre quem é ele e ele foge. Observe que quando alguém descobre que ele é Pedro, diz assim: ah, você é um daqueles que andava com o Nazareno. Ele fala: não sou eu. Lucas diz que de longe Jesus olha para Pedro. O olhar de Jesus incomodou Pedro. Ele diz: neguei o mestre e foi chorar. Observe que Jesus fala: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Pedro amava Jesus, amava, porém cometeu essas falhas, mas Jesus já o tinha advertido. Aí na manhã da ressurreição, o que acontece? As mulheres encontram com Jesus e saem dizendo: ele está vivo. Pedro e João vêm correndo, de repente Pedro lembra: neguei o mestre, não posso vê-lo. Quão difícil era para Pedro. Aí Jesus aparece a Maria Madalena e diz: fala aos meus discípulos e a Pedro que eu vou para a Galiléia. Observe que no meio do versículo tem essa frase: e a Pedro, fala aos meus discípulos e a Pedro. Jesus sabia que Pedro estava com a consciência pesada, estava com vergonha. Imagine Maria dando um recado a Pedro. Imagine aí. Maria chega, dá o recado aos discípulos e diz:
para Pedro: Pedro, o mestre quer te ver. Você não pode faltar nessa reunião. Nossa, imagine o coração de Pedro como acelerou. Quase que salta para fora. Eu imagino Pedro falando: o que ele quer comigo? Ah, ele vai lançar em rosto que eu o neguei. Irmãos, quando você erra e alguém fala assim: eu quero falar com você. Nossa, o coração parece que vai saltar pela boca e você começa a vir na mente muitas coisas e você lembra o que ele vai dizer, qual será o primeiro erro que ele vai lançar no meu rosto. Então imagine aí você no lugar de Pedro. Aí em João 21 diz que todos estavam pescando, era bem cedo. Aí Jesus chega e pergunta: tem peixe? Quero comer. Alguém grita: Pedro, João, é o mestre. O João pula na água e vem. Pedro pula em sentido contrário, atrás do barco, para Jesus não vê-lo. E a vergonha que ele estava, lembrando, eu neguei o meu Senhor. Todos comem peixe e Pedro de longe congela dentro da água, mas Jesus estava esperando. Eu imagino Pedro de longe falando: tomara que ele vá embora logo para eu poder me aproximar dos meus colegas de ministério. Mas Jesus não saiu. Jesus precisava tratar com Pedro, não jogar em rosto o pecado que ele cometeu, mas precisava curar a alma de Pedro, porque Pedro estava muito triste. Aí quando Pedro viu que Jesus não desiste, ele grita: João, joga a minha capa. Se enrola na capa, se aproxima de Jesus e senta. Meu Deus, que momento mais cruciante. Quando ele se senta, os discípulos calados, Jesus também calado, e ele ali, eu imagino ele tremendo de medo, não consegue olhar nos olhos de Jesus. Alguém deve ter dito: come peixe, Pedro. Imagina ele pegando o peixe, leva à boca. Aí Jesus diz: Pedro, irmãos, quando ele ouve Jesus chamar pelo seu nome, ele treme na base. Imagina ele falando: fala, Senhor. Aí Jesus pergunta: você me ama, Pedro? Meu Jesus. Irmãos, o coração de Pedro acelera. Aí Jesus deixa Pedro comer o peixe. Agora imagina alguém falando: fala alguma coisa, Pedro, você não é calado assim. Você não é calado, você sempre gostou de falar e agora você está aí mudo. Porque, irmãos, os discípulos não viram Pedro negar Jesus. Eles não viram. E eles estranhou o silêncio de Pedro. E aí Jesus não expôs Pedro. Ele podia ter dito: você me negou, né, Pedro? Mas Jesus não expôs. Porque Jesus é sábio. Eu imagino uma cena dessa hoje e alguém comete um erro. A primeira coisa que aparece é algumas dúzias de pessoas para expor o pecado daquela pessoa. Jesus pergunta pela segunda vez: tu me ama, Pedro? E a resposta de Pedro: sim, Senhor, eu te amo. E Pedro começa a ficar inquieto. E Jesus pergunta pela terceira vez: tu me amas, Pedro? Ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Como se dissesse: termina logo com isso, não aguento mais essa angústia.
Pedro se entristece. Aí Jesus alcançou a ferida, arrancou o cascão da alma. Pedro diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Aí ele fala: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Olha a diferença de Jesus para nós. Seria diferente. Imagina se os discípulos de ministério, os colegas de ministério, soubessem que Pedro negou a Jesus e dizia: Pedrão, tu que disse que dava a vida pelo mestre, negou ele não só uma, mas 3 vezes. Agora eu entendo porque tu está com vergonha. E não é assim hoje. Muitas vezes alguém descobre uma falha sua, tanto no ministério como fora dele. Você que é um membro. Aí a primeira coisa que alguém vai fazer não é tratar aquela ferida, mas é expor a sua ferida para alguém ir lá e cutucar mais, para doer mais. Mas Jesus foi diferente. Jesus falou assim: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Como se falasse: Pedro, eu confio em você. Você vai, Pedro, cuidar das minhas ovelhas. E observe bem, meus amigos, que Pedro, ele cumpriu o seu ministério muito bem. Que em 2 pregações de Pedro, quase 8.000 pessoas aceitou Jesus. Você vai ver isso no livro de Atos, do capítulo 2 a seguir. Quase 8.000. Quase 3.000 em uma e quase 4.000 na outra. Então você observa que Jesus estava investindo em Pedro, Jesus acreditava no potencial de Pedro. Mas não estava sendo bom aquele diálogo de Pedro com Jesus, não. De Jesus com Pedro. Mas Jesus alcançou o coração de Pedro. Jesus foi lá na ferida e arrancou aquele cascão da sua alma. E Pedro disse o seguinte, nas suas palavras: tu sabes todas as coisas. Eu te amo, Senhor, e tu sabes. Aí eu imagino agora, Jesus abraça Pedro e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E eu quero concluir nessa noite esta mensagem. Quem anda com Deus o ama e não o troca por nada. Quem anda com Deus ama a Deus e não troca a Deus por nada. Nada pode fazer uma pessoa que anda com Deus trocar ele por outra companhia. Nem o amor da mãe, nem o amor do pai, nem o amor dos filhos, nem o amor da esposa, nem o amigo, nada substitui o amor de Deus e a sua companhia. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima porção bíblica, se o Senhor assim nos permitir.